diante da realidade atual, diante de tantas ameaças que nós cristãos sofremos nos dias de hoje, diante de tantas ameaças que a nossa família sofre hoje, como você tem testemunhado a sua fé? Como você tem vivido a sua fé para que a sua fé possa ser aquela que dê razão ao mundo, razão de ser cristão? Momento da Palavra. Abra o seu coração para a Palavra de Deus. Olá, irmãos e irmãs, com a graça de Deus estamos aqui em mais um momento da palavra, onde Deus vai falar a cada um de nós, a se revelar no nosso coração. E a palavra de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo do 42 ao 47. Se você tem a sua palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: as virtudes dos primeiros cristãos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam no caminho da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o Senhor lhes ajuntava outros a cada dia. Irmão e irmã, olha a graça de Deus, né? Da reunião, da união do povo de Deus. A cada um, pelo testemunho dos apóstolos, outros vinham, ou seja, a vivência, a escolha, a vida dos apóstolos faziam com que aqueles que olhavam para eles também desejavam ver e viver essa vida de comunidade. Aí a reflexão, a pergunta logo no início dessa reflexão para nós é a seguinte: a nossa vida de comunidade também dá aos outros esse desejo de se unir a nós? A nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões têm trazido outras pessoas a se ajuntarem a nós? Então é momento de nós refletirmos sobre isso. Nós nos assemelhamos a Deus não é pela sua onipotência, não é pela sua onipresença e nem pela sua onisciência. Nós nos assemelhamos a Deus pelo amor. É pelo amor que nós somos semelhantes a Deus. Então toda a nossa vida, seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida familiar e a nossa vida comunitária, ela tem que estar alicerçada no amor de Deus. Ela tem que estar vivenciada nesse amor de Deus que é capaz de nos transformar e transformar aqueles que estão ao nosso redor. Vivemos, irmãos, um tempo agora de recomeço, de retomada, né? Estamos, com a graça de Deus, saindo dessa pandemia e começando a retornar às nossas unidades, aos nossos templos, aos nossos encontros. Que graça de Deus, né? Foi um tempo difícil, sim, foi, mas um tempo de graça para a gente poder valorizar essa nossa vida de comunidade, né? Porque é na comunidade que a graça de Deus acontece. Jesus se manifestou na comunidade e é na comunidade que nós somos curados, é na comunidade que nós buscamos alicerce, é na comunidade que nós somos restaurados e santificados, que é o desejo de Deus que nós sejamos santos. Então, na nossa convivência comunitária, tudo isso é possível.
Na comunidade nós não vivemos o egoísmo. Na comunidade nós aprendemos a dar e a receber, né? Aquilo que eu tenho eu dou e aquilo que eu necessito o meu irmão me dá também. Então hoje, nas dificuldades, e quantas dificuldades nós temos nos tempos atuais, né? Frente a tudo isso que nos envolve, frente a todas as respostas que o ser humano busca, que eu busco, que você busca, né? Diante de tantos desafios, se faz necessário para nós que somos cristãos apresentarmos ao mundo as razões da nossa fé. Apresentarmos ao mundo as razões da nossa fé. Diante da realidade atual, a família está sendo atacada, os nossos valores estão sendo atacados, né? E diante disso tudo, nós não podemos nos fechar nas nossas casas, nós não podemos nos fechar em nós mesmos, com tudo aquilo que nós precisamos de distanciamento, de segurança, né? Mas o se abrir ao outro, se abrir à necessidade do outro, é possível na nossa vida e é possível na nossa comunidade. É assim que viviam os apóstolos, no ensinamento, né? Nos ensinamentos dos apóstolos vivia a comunidade, nós também vivemos. Como? Aprendendo a dar passos na fé, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida comunitária, abrindo os nossos olhos para uma visão transcendental, ou seja, o meu olhar, ele precisa estar além do humano. Eu preciso ver Deus agindo na minha vida e agindo na vida da minha comunidade. Postura de cristão diante dos acontecimentos e trato com as pessoas, nos nossos relacionamentos, né? E nós aprendemos muito quando nós vivemos em comunidade a nos relacionar com esse amor fraterno, com esse amor de irmãos, com esse amor que perdoa, com esse amor que dá e que recebe, que traz de volta, que levanta e que é levantado quando precisa. Então, a nossa comunidade precisa viver nos ensinamentos dos apóstolos. Também na comunhão fraterna, né? O homem não pode amar somente a Deus. Já é mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu amo a Deus, mas eu também, esse amor de Deus me faz amar os meus irmãos, né? E quem ama não deixa sofrer. Quem ama não deixa sofrer. Então, se nós vivemos uma vida de cristão, se nós vivemos uma vida de comunidade, aquele que está perto de nós não passa necessidade. Aquele que está perto de nós é assistido nas suas necessidades materiais, nas suas necessidades emocionais, nas suas necessidades espirituais. Porque se eu amo, eu me compadeço. E se eu me compadeço, eu estendo a mão. E se eu estendo a mão, eu levanto aquele que está caído. É assim a vida de comunidade. Viver a dimensão do outro, saber olhar para o outro. Viver a dimensão do outro é saber que em mim tem um amor que perdoa, em mim tem um amor que pede perdão, em mim tem um amor que vai ao encontro do outro. É o amor doação, é o amor ágape, né? Nós nos completamos assim. Um completa o outro. Isso é comunhão fraterna. Fração do pão. Na comunidade nós vivemos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Nós nos doamos como Cristo se doou à igreja e se doou a cada um de nós. Ou seja, a fração do pão é viver a gratidão, é viver uma ação de graças constante na nossa vida. Viver a oração, família que reza unida, permanece unida, comunidade que reza unida, permanece unida. Aprender a viver em comunidade, aprender a rezar em comunidade. Todos viviam unidos. E assim também que nós devemos viver como cristãos nos dias atuais. Temendo a Deus, né?
perseverantes e firmes na fé e dando graças a Deus. É assim que o Evangelho nos propõe, é assim que viviam as primeiras comunidades e o Evangelho se atualiza hoje, né? Viviam lá, sim, viviam lá, mas é possível viver hoje assim também. Então, o pedido para você é que você reflita na sua vida. Você está vivendo em comunidade? Ou você está se escondendo da comunidade? Se você está fazendo isso, dá um passinho. Olhe para a sua comunidade, olhe para as pessoas que estão lá e diga: eu também quero fazer parte dessa comunidade. Se você está na comunidade, dá uma olhadinha em volta. Talvez esteja um irmão que só está precisando de um oi seu, está precisando de uma palavra de fé para que possa viver também conosco. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que abençoe a nossa comunidade. E assim, nessa união fraterna, nessa fração do pão, nesse ensinamento dos apóstolos e na oração, nós podemos estar firmes, estar fortes até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória a Deus.